esclarecendo a Vossa Excelência que, como se trata de um processo bastante extenso, com várias matérias, eu vou cingir minha análise quase que mais apenas a questão do pensionamento envolvendo o acidente de trabalho por equiparação. Começando a tratar sobre a questão da responsabilidade subjetiva, eu peço, veja pela minha voz, não está muito boa hoje, mas falando sobre a responsabilidade subjetiva, ao nosso sentir, os pedidos são cumulativos e não sucessivos, em se tratando de, mesmo deferindo a responsabilidade objetiva, defira-se também a análise e o julgamento da responsabilidade subjetiva. Digo isso porque na nossa experiência da prática forense já aconteceu em casos análogos a esse, de em determinado momento, tendo sido reconhecida a responsabilidade objetiva na primeira instância, em determinado momento, por uma questão em análise de direito, se aplica ou não se aplica a responsabilidade objetiva no processo de trabalho, no direito de trabalho, ela ser afastada, e aí a ação, ao invés de ser analisada a subjetiva, ser julgada improcedente. Considerando que na instância ordinária que se encerra nessa corte, que é onde se analisam os fatos, nós reafirmamos a necessidade de cumulativamente, mesmo não tendo sido deferida, já tendo sido deferida a responsabilização objetiva, que se observe também e se reconheça e se declare por sentença, por julgamento, a responsabilização subjetiva. Ao nosso sentir, isso está mais do que escancarado na prova pericial, porque o perito afirma que sim, as atividades exigiam sobrecarga muscular inferior às condições ergonômicas do trabalho, ou seja, havia de forma culposa pela empresa o cometimento de carga laboral excessiva ao trabalhador e violando as normas regulamentadoras aprovadas à espécie. Por isso, se falar na necessidade de cumulativamente analisar e definir também a responsabilização subjetiva. O pedido, aliás, ele é bem expresso no sentido de reconhecimento da responsabilidade objetiva ou subjetiva, de modo que, em se reconhecendo a objetiva, também se reconheça a subjetiva. Somente se passando ao ou, ao conjuntivo alternativo, se não houvesse o reconhecimento da objetiva. Então, está dentro dos estreitos do pedido, quer nos parecer. Tratando já de outro tema, em relação à perda da capacidade laboral e o percentual de indenização. Como que se estabeleceu na sentença? O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que havia causalidade direta entre a prestação de serviços e a incapacidade laboral do trabalhador. Que essa incapacidade laboral ela é por prazo indeterminado, ela é perpétua dentro da sua vitaliciedade e no percentual de 50%. E essas são as conclusões do laudo pericial. Incapacidade total e permanente, incapacidade permanente no percentual de 50%. Muito bem, dito isso, o louvado juiz de primeira instância, na análise do mérito dessa questão, ele entendeu que a vida pretérita do trabalhador teria contribuído também para aquela incapacitação. E por isso reconheceu uma relação de concausalidade, diminuindo o pensionamento de 50% para 30% do que seria sua remuneração naquela atividade. Aqui, nós ousamos discordar desse entendimento no seguinte sentido. O perito constatou no seu laudo, e é fato incontroverso no processo, que o trabalhador era tratorista. Nessa condição de tratorista, ele tentou se empregar novamente como tratorista e não conseguiu, porque a sua incapacidade para o trabalho é total, nessa atividade que ele está afeito. Ele tentou se atuar, então, como entregador de gás. Também não conseguiu se manter como entregador de gás. Por quê? Porque, como é um senhor com mais de 40 anos, não tem escolaridade, sempre trabalhou em serviços rústicos, a constatação que nós temos é que essa incapacidade dele é plena para atividades condizentes com seu perfil profissional e psicológico. Perfeito? Porque ele não tem mais como desempenhar uma atividade de lead forte, de grosso, de necessidade física. Então, no nosso sentir, pelos dados que o próprio perito traz no seu laudo, já que ele tentou se ativar em outras atividades correlacionadas a essa tratorista e não conseguiu se manter, em razão disso, ao nosso entendimento, a incapacidade deve ser constituída como total e não só 50%. E essa concausalidade não está no laudo.
ela foi reconhecida em sentença, a lume do que ordinariamente acontece, mas o fato é que o perito foi decisivo em dizer que era da relação de trabalho e da prestação de serviço, das condições como serviço que era prestado, é que ele se tornar incapaz. Então, em razão disso, o nosso pedido sustentado qual é? É de que aquela incapacidade reconhecida em perícia em 50%, na verdade, seja reconhecida como de 100%. E que a indenização, se não atendido esse pleito de se reconhecer incapacidade 100%, a indenização não seja diminuída por uma relação de concausalidade que não está na prova pericial, mas sim reconhecida apenas em sentença. Então, se essa relação de concausalidade não guarda, não corresponde àquilo que foi apurado na prova pericial, então que ao menos a indenização material seja circunscrita à totalidade daquilo que foi aferido pelo perito, aos 50%, sem essa diminuição para 30% só da sua indenização. A parcela única já foi objeto de análise, e inclusive deferindo no voto do relator, esclarecer é uma matéria de direito, por demais conhecido dessa corte, e sabe-se que o Código Civil ele é expresso em dizer que é uma condição alternativa e da faculdade da parte credora postular a indenização em parcela única. E o trabalhador ele deve ter prestigiado o seu direito, o seu livre-arbítrio de buscar. Falando sobre a indenização por danos morais, fixadas na primeira instância em R$10 mil, e a nossa intenção recursal é de majorá-la 100% a R$100 mil, por quê? Porque a incapacidade dele é permanente. Então esse é um trabalhador que não volta mais para o mercado de trabalho da maneira como ele foi um dia. Então me parece que o dano é gravíssimo. E sendo um dano gravíssimo, e falando então sobre a reforma trabalhista, considerado um dano grave, o teto de pagamento é 20 vezes o regime de previdência social, já com a redação dada pela emenda, pela medida provisória. Então, condizente o quê? Com os R$100 mil que foi postulado na inicial. Porque é grave. Um trabalhador que perde a sua saúde, que perde a sua condição de trabalho de forma permanente, é algo grave. Então, eu acho que tem que se aplicar a reforma trabalhista, se é que tem que ser aplicada, nesses termos eu acho que seria o caso de usá-la até analogicamente. O processo está em andamento, a gente sabe que a norma que já tem imediata, pelo menos analogicamente, ela serve como referência. Sobre as horas in itinere, eu acho que também não tem matéria simulada, inclusive por essa corte, né? Então não tem muito o que se dizer. Está reconhecido, foi reconhecido na audiência de instrução que o tempo despendido era de 120 minutos. E o tempo convencionado era de 40, portanto inferior a 50% do tempo efetivo e real. E aí vai de encontro à súmula 10 dessa corte regional. Me parece que é o caso de se aplicar esse entendimento simulado, até porque a reforma trabalhista não vai alcançar relações pretéritas já consolidadas no tempo, e há também toda uma divergência de interpretação de que o novo parágrafo 2º do artigo 58, antes de desdizer as horas in itinere, o reafirma, na medida em que não trata ali do local de difícil acesso não servido por transporte público. Então, ele não excepciona a exceção, apenas afirmando que já então era a regra. Então, excelências, esses são a nossa manifestação. Peço licença, estou com a voz um pouco embargada hoje. Muito obrigado.